Dorival, boa noite. O São Paulo hoje fez um grande jogo, como vem fazendo grandes jogos em decisões, né? Foi assim contra o Palmeiras, foi assim no segundo jogo contra o Corinthians. A impressão que dá é que, talvez mesmo de forma inconsciente, o São Paulo se resguarda mais em outras oportunidades, justamente para grandes momentos como esse, mesmo que de forma inconsciente. Você acha isso também? Olha, não é bem isso. É que é impossível você desligar uma chave e ligar outra com 2 dias e meio de diferença de uma partida para outra. Nós jogamos um jogo complicadíssimo na quarta-feira com o Inter lá em Porto Alegre, com 3 dias de chuva, campo muito pesado. E de repente, 3 dias depois, nós estamos novamente em campo para jogarmos uma decisão de Copa do Brasil. Então, é muito difícil. E um aspecto importante, nós ficaríamos quase 22 dias sem atuarmos se não colocássemos a equipe para jogar. Se colocando, nós corremos um risco de repente ter perdido alguém para as decisões. Então é para vocês verem o impasse que é criado e as situações que nós estamos envolvidos. Isso acontece com todo mundo, todos que estão decidindo. É assim, nós estávamos em 3 competições até esse momento. Eu cheguei ao São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogando com o América, e já no meio de semana tínhamos que brigar por uma vaga contra o Ituano lá em Itu, valendo a Copa do Brasil, a passagem da Copa do Brasil. Então é para vocês verem que não é, às vezes você não faz uma escolha, não tem como fazê-lo. Nós temos aqui, irmos rodada a rodada, tentando reconstruir uma equipe, lutando pelo resultado seguinte, é o que tem sido feito. Agora, é natural que em determinado momento, quando percebemos que nós poderíamos chegar a uma final de Copa do Brasil, uma final de Copa Sul-Americana, nós nos voltamos totalmente para ela. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de longevidade e, queira ou não, você tem outros componentes concorrendo contigo. Não apenas os seus resultados, mas assim também como o dos adversários. Dorival, boa noite. Vocês tiveram esse período de data FIFA e obviamente que nesse período vocês treinaram, determinaram estratégia pensando no jogo do Internacional, mas sobretudo na decisão diante do Flamengo. O que você entende que foi executado hoje com excelência para que o São Paulo pudesse fazer essa partida e conquistasse essa vitória? E só uma dúvida, a substituição do Lucas foi de ordem tática ou aconteceu alguma coisa com ele? Eu acho que nós preparamos muito bem essa partida. O pessoal da análise, os nossos auxiliares, o Lucas, Pedro, fizeram um trabalho exemplar e isso nos deu condições de colocarmos algumas coisas importantíssimas aos jogadores que foram neutralizadas nessa partida pela nossa iniciativa, pela tomada de posição da nossa equipe. Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez quase que o tempo total da primeira etapa. Nós não tivemos o mesmo rendimento, talvez, no início da segunda etapa. Precisamos fazer algumas alterações, e alterações muito mais em razão de parte física, e aí está a segunda resposta, do que propriamente uma condição tática. Sendo assim, nós tivemos apenas que recompor algumas peças para que pudéssemos voltar a ter um pouco mais de posse de bola. O desgaste foi muito grande. O nível de exigência do jogo da quarta-feira foi impressionante pelas condições que estavam no gramado. Nós não suportaríamos talvez os 2 tempos aqui. Eu precisaria de talvez até mais alterações para que pudesse recompor a equipe nesse sentido e buscássemos a manutenção daquilo que foi determinado. Dorival, boa noite. Claro que você tem um conhecimento grande desse elenco do Flamengo, mas você imaginava esse cenário em que o time entraria com Bruno Henrique, Gabigol e até com o Pedro. Como é que foi essa preparação e se você gostou do que você viu do seu time? No segundo tempo você já disse que teve uma queda ali de rendimento em alguns minutos, até pela questão do desgaste físico, mas se tudo saiu como planejado? Bom, nós preparamos a equipe com a entrada do Everton, num primeiro momento, como também
uma equipe jogando teoricamente num 4-3-3, porque esse 4-3-3 ele é quebrado, é apenas números, são apenas números. Gabriel entra muito bem por dentro, Pedro flutua muito bem, em alguns momentos eles fazem até um losango, como jogávamos, né, o ano passado, mas são jogadores de altíssimo nível, jogadores que nós temos que dar toda a atenção possível e temos toda a atenção possível. Eu esperava o Flamengo nessas duas possibilidades, e com elas é que nós trabalhamos ao longo de toda a semana. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi. Querido Dorival, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Esperança Gigantes Esportes. Quando a sua equipe venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, eu fiz uma pergunta se nos seus melhores sonhos imaginava ir na final com o Flamengo e vencer a equipe, seu ex-clube, quer dizer, a equipe que você defendia anteriormente. Bom, hoje eu gostaria de perguntar como que foi a noite que antecedeu o dia de hoje, a sua noite, como que você dormiu, tranquilo, os planos para o dia de hoje, porque a sua equipe fez um futebol primoroso, mostrou bastante vigor, jovial mesmo, digo. E como que será comemorar o título, caso ele venha a acontecer lá no Morumbi? Eu acho que é assim, eu dou muito valor à preparação que foi feita e reconheço que foi em cima dessa preparação que nós pudemos ter a atitude que nós tivemos aqui dentro no dia de hoje. Foi um resultado muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, para o Dorival, eu sou parte integrante de um grupo. Assim como tentei fazer o meu melhor pelo Flamengo sempre, estou buscando fazer o meu melhor de coração pelo São Paulo nesse momento. Não tem essa situação de Dorival brigando contra o Flamengo, não, jamais. Eu só tenho a agradecer ao Flamengo, ao seu torcedor, aos jogadores que ali estão, à área diretiva. Eu não tenho nada a falar a respeito. A decisão não está definida, o campeonato não está definido, eu conheço o adversário que está do lado de lá, nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje, se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição que será muito importante para o clube. Mas eu não tenho dúvidas que a nossa preparação vai ter que ser superior àquilo que aconteceu ao longo dessa semana. E a ansiedade foi muito grande, é um fato natural, não vou esconder de ninguém. Foi realmente assim interessante, porque você prepara e nunca sabe o que possa acontecer no dia da partida. Às vezes foge ao seu contexto o resultado, mas graças a Deus nós conseguimos fazer em campo tudo aquilo que foi preparado, programado e graças a Deus fizemos um grande jogo. Dorival, boa noite. Eu queria que você explicasse a escolha de deixar o Luciano no banco de reservas na partida de hoje. E se me permite uma segunda questão, o São Paulo agora vai ter uma semana cheia. Domingo que vem tem o jogo decisivo, né, da final da Copa do Brasil. E vocês têm a vantagem. Como administrar essa ansiedade que você citou, depois de toda aquela enorme festa que a torcida fez na porta do CT, no embarque para o Rio de Janeiro? Certamente o Morumbi domingo vai estar completamente lotado, como foi na semifinal também, uma atmosfera tremenda. Como administrar essa ansiedade, ainda mais agora que o São Paulo está tão mais próximo com essa vantagem adquirida no jogo aqui de ida no Maracanã? Bom, primeiro foi uma opção tática. Luciano é um jogador importantíssimo para a gente, um jogador que foi decisivo em muitas das fases. Por merecimento, poderia e deveria talvez estar nessa partida, como poderá estar presente na partida seguinte. Nós vamos ainda preparar a equipe, mas é um jogador que sempre foi um diferencial para todos nós. Ele sabe a importância que ele tem e ele sabe como ele foi importante mesmo não estando presente no início dessa partida. Segundo, o que a torcida fez ontem com o nosso time, uma coisa que impressionou a todos. Eu nunca havia visto isso em momento nenhum. Olha que já tive algumas recepções
muito calorosas, mas o que o torcedor fez ontem na frente do centro de treinamento e acompanhando os 2 ônibus da delegação foi uma coisa que nos deixou... vai ficar marcado para a vida toda, podem ter certeza disso. Eu só tenho a agradecer ao torcedor São Paulino, pedir que esse torcedor compareça, que vamos tomar o Morumbi. Nós vamos precisar muito da força do torcedor para que consigamos novamente um grande resultado contra essa bela equipe do Flamengo. É a torcida que conduz, não é, Dorival? E que certamente vai conduzir também na partida de volta. Olha só, Silas, esse aproveitamento do São Paulo. Então, desde 2020, foram vários técnicos que passaram nesse período em jogos de mata-mata. Entre eles, claro, o Ceni, o Diniz, o Crespo e agora o Dorival, tá? 29 jogos, 75% de aproveitamento, 20 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. E acho que em nenhum desses momentos todos foi tão forte essa relação Morumbi com o time como a gente está vendo agora, Silas. Na verdade, tem que tirar o chapéu pro torcedor, porque o torcedor está lotando o Morumbi. E não é só agora, era Dorival, não. Era Rogério Ceni também, mesmo quando o time estava mal. O torcedor mudou essa chave e isso, assim, é um ponto muito positivo e elogiável também. Agora, o São Paulo, ele vem do jogo do Tolima. Ele mete 5 no Tolima em casa. Nós fizemos esse jogo aqui pela ESPN. Atropelou o Tolima. O São Paulo ganha do São Lourenço em casa. Inclusive, com o segundo gol do Luciano. Uma linda jogada do Rodrigo Nestor lá pelo lado direito e atravessa e o Luciano vai lá e faz o gol. O São Paulo, como a gente falou aqui, ganha do Corinthians em casa, ganha da LDU. São Lourenço. Ganha esse jogo do São Lourenço 2-0, jogando muito bem, com o gol do Calera e esse outro gol do Luciano. Ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras com aquele golaço do Rafinha, né? E tinha um senão que foi no Campeonato Paulista, que estava ganhando de 3-0, tem uma falta lateral, Veiga bate e o Palmeiras faz 3-1 e o Morumbi se abate. E depois vai lá para o Allianz Parque e de fato perde, o Palmeiras dá um atropelo no São Paulo, é campeão paulista, mas passou. Não, quem bateu aquela falta foi o Patrick de Paula. Foi o Patrick de Paula? O Patrick de Paula. Pronto. E ela bate na frente do Jandrei ali, acaba entrando e... Ô Silas, então, assim, o torcedor, ele já pode comprar faixa? Eu acho que ainda não, por quem está do outro lado. Tá. Nós estamos falando de um time que mesmo se tivesse ganho do São Paulo hoje no Maracanã, iria para o Morumbi para ganhar o jogo. Porque o Flamengo, os últimos 2 jogos contra o São Paulo no Morumbi, tudo bem que no primeiro desses 2, o Calleri faz uma falta no Davi Luiz e é expulso com 9 minutos de jogo. Verdade. E aí o Flamengo vai e faz 3. No segundo jogo ganha acho que de 2-0, inclusive com o gol do João Gomes de cabeça e uma coisa assim. Então assim, mas é um outro momento, com outros times, com outros treinadores. O São Paulo está num momento muito bom e vai jogar na sua casa com o seu torcedor. Então assim, hoje o favoritismo ele inverteu. Mas quem está do outro lado ainda é o Flamengo. É que o São Paulo quebrou o jogo do Flamengo. Quebrou o mando de campo do Flamengo. Isso. Quando você joga fora de casa primeiro e quebra o mando de jogo do seu adversário, você traz a possibilidade ainda maior de ser campeão jogando em casa com o apoio da sua torcida. Fala, torcedor, muito boa noite para quem está chegando agora, muito bom dia para quem vai estar assistindo amanhã e muito boa tarde para quem chegar depois. É motivo de grande alegria, São Paulo saiu com a vitória de dentro do Maracanã. Estaremos disputando no Morumbi o jogo de volta, já com a vantagem em cima do Flamengo. Vamos a algumas notícias aqui. Além de um discurso emocionante do Dorival Júnior. Vamos lá, fala Juca, torcida do Fla no Maracanã emudeceu depois do gol e vaiou no fim. Só faltou pedir a volta de Dorival. São Paulo perto da Copa inédita e Fla à beira do abismo. Dorival deu entrevista agora e pediu pés no chão. Temos que correr o dobro no Morumbi. Ele tá certo, mas amanhã a gente pensa nisso. Hoje é dia de dormir nesse estilo aí de cima do Alísio Chulapa. Boa noite, torcida tricolor. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, você que é novo aqui, que não conhece, tá? Aqui no Eterno São Paulo trazemos notícias todos os dias do tricolor, beleza? Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para que você receba todas as notícias todos os dias quando tiver vídeo aqui, beleza? Tamo junto, assim que tiver mais notícias, voltaremos em breve. Valeu!